a lista de exercícios que eu deixei da nossa aula, tá certo? E essa é a lista, a minha lista de número 3 e até o momento a lista de número 5 da parte de elétrica. No total, se eu não me engano, essa é a lista 8, tá joia? É uma lista que eu julgo que ela não foi difícil, ao meu ver. Ela tem alguns exercícios mais trabalhosos, mas não exige um raciocínio de alguém extremamente inteligente ou superdotado, tá? Eu resolvi essa lista, galera, em 40 minutos. A gente está com 14 exercícios. Se a gente colocar uma média de Enem aí, 14 vezes 3, né? Dá quanto? 42? Isso mesmo? Então, tá na média. Resolver isso aí em 40, 50 minutos, tá tranquilo, tá? O que vocês acharam da lista? Vocês tiveram dificuldade? Quais exercícios? Estava mais ou menos? Muito difícil? Muito fácil? Vamos tirar dúvidas. Lembrando, quem quiser tirar dúvida teórica também, pode ficar à vontade que a monitoria está aí para isso, tá? E aí, galera, nenhuma dúvida? Querem que eu fale alguma coisa? Faça exercícios aqui aleatoriamente? Os que eu julgo mais trabalhosos? Estou aí aberto a sugestões para a gente iniciar a resolução de algum exercício ou explicação de parte teórica. Quem quiser, só falar o que a gente dá um jeito. Legal ir fazendo junto, tá? Claro, com certeza. Só me indica um exercício da sua preferência. Quer começar desde o início? O que vocês pedirem, a gente faz. Pode ser desde o início? Excelente, então. Ó, vamos lá. Primeira questão. Vou começar, hein? Primeira questão, uma questão eu julgo como uma questão fácil. Ele pede só um minuto que a Ariane pediu para participar. Bem-vinda, Ariane. Vamos lá. Estamos começando o exercício 1 da lista, tá? Vou ler ele aqui e a gente faz já junto. Como eu ia dizendo, ele não é um exercício, ao meu ver, de muita dificuldade. É a análise dos dados apresentados na tabela e cálculo pela primeira lei de Ohm que a gente viu na nossa última aula de elétrica, tá joia? Então vamos lá. 1. A tabela abaixo descreve
a corrente elétrica em função da tensão em um resistor ôhmico mantido a temperatura constante. Tá, duas coisas. Eu comentei na nossa última aula, na aula teórica, que um resistor ele é chamado de ôhmico quando ele não varia seu valor de resistência, independente das condições que ele esteja. Tá joia? Eu também falei que um resistor ele tem um gráfico que ele não é uma reta, ele não é linear. Mas durante um intervalo de condições específicas, ele tem uma tendência linear, ele é uma reta, ou seja, a corrente varia proporcionalmente à tensão. Então, aí a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm, porque aplicando a primeira lei de Ohm, independentemente do ponto da corrente e da tensão, ele vai ter que nos dar o mesmo valor que de resistência, tá joia? A partir do momento que sai desse intervalo, que as condições não são mais lineares, não são mais proporcionais, aí o gráfico já passa a ser uma curva. Então o resistor não é ôhmico mais. Só que é importante a gente diferenciar isso, tá? Por que no exercício ele fala que ele foi mantido a uma temperatura constante? Falei isso também na nossa última aula, na aula teórica, que eu comentei que um resistor, quando aplicado, quando ele é exposto a um calor, uma temperatura muito alta, ele perde suas propriedades. Então a resistência dele vai variar de valor, ele passa a ser não ôhmico. E se ele for exposto a uma temperatura muito, muito baixa, ele também perde suas propriedades e vai perder o valor da sua resistência, não vai ser ôhmico mais, tá certo? Então, por que ele fala mantido temperatura constante? Para mostrar que nessa faixa de temperatura, suponhamos temperatura ambiente, na temperatura ambiente ele comporta como um resistor ôhmico, tá joia? E aí já é parte da nossa resposta, porque ele dá a tabela com os valores de I e U, respectivamente corrente e tensão, e ele pede, calcule a resistência e explique o que leva a chamar este condutor de ôhmico. O que é o resistor ôhmico? É aquele resistor que há uma determinada condição fixa, uma condição, um intervalo de condições, ele consegue manter sua resistência um valor constante, independentemente da variação de corrente e de tensão. Então, por exemplo, o resistor, nesse caso, é ôhmico, o exercício já afirmou, ele só pediu para explicar o porquê ele era ôhmico. E a gente pode explicar isso não só teoricamente, como também através dos dados que a tabela nos deu. No primeiro caso, a gente tem uma corrente zero e uma tensão zero. Você não consegue aplicar nem a primeira lei de Ohm, porque se você for calcular, U é igual a RI, né, pela primeira lei de Ohm. Se a gente considerar, então, R sendo igual a U sobre I, vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 não é 0, não é 1. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática, tá joia? Então, essa primeira linha pode anular, porque ela não houve corrente, não houve tensão sendo aplicada no circuito, seja lá onde for, para poder ter um dado de resistência. Se a tensão é 0, a corrente é 0, a resistência não existe simplesmente. Tá? Então, a gente vai usar os dados dali para baixo. Se a gente pegar o segundo valor, por exemplo, a corrente foi dado como valor 2. Então, ó, I foi o valor de 2 amperes. E U, que é a tensão, foi dado um valor de 6 volts. Se a gente jogar isso na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, a gente tem 6 é igual a R, que é o que a gente quer descobrir, e I é 2. Então, R vai ser 6 sobre 2. Nosso R vai ter um valor de 3 ohms, que é a unidade de resistência, tá joia? Ah, mas não fiquei muito convencido. Como é que a gente sabe que esse valor vai ser constante sempre? Vamos fazer com outro ponto. A gente pega lá o ponto, por exemplo, a corrente vale 6. Então, a nossa corrente vai valer 6 amperes. E a nossa tensão vai valer o quê? 18 volts.
Quando a gente joga os valores na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, o nosso U é 18, o R é o que a gente quer descobrir, que a gente espera que seja o mesmo valor, que seja 3, e I é 6. E aí a gente tira a conclusão do que o valor de R vai ser 18 sobre 6, e isso é exatamente igual a 3 ohms, assim como a gente esperava que a gente calculou. Então, a gente descobriu o valor da resistência. Resistência vale 3 ohms. E ela é ômica por quê? Ela é um resistor ômico porque variou o valor de corrente de 6 para 2, variou o valor de tensão de 6 para 18. E mesmo assim, o valor da resistência nos dois casos foram iguais a 3. Para quaisquer pontos que vocês pegarem aí de corrente e tensão, a resistência vai dar exatamente igual a 3. E aí está a comprovação por meios matemáticos de que o resistor é único. Por meios teóricos, é aquilo que eu comentei, ele não varia seu valor de resistência, mesmo tendo variação de corrente, de tensão em determinada condição. Nesse caso, a temperatura constante, tá joia? Esse foi o nosso exercício 1 da lista, certo? Alguma dúvida? Ficou claro? O exercício 1, tranquilo? Vou virar para apagar aqui. Se tiverem alguma dúvida, só mandar no chat. Certinho. Excelente. Olha, eu vou pular o exercício 2. Se alguém quiser, depois eu faço. Mas eu vou dar preferência, seguindo a ordem da lista, por exercícios que exigem mais uma interpretação, exigem mais estudo, exigem mais tempo e conteúdo, tá joia? O exercício 4, por exemplo, é um exercício que ele não é difícil. Ao meu ver, ele pega muito mais a parte interpretativa do que a parte física da coisa. Ele pede a relação entre duas resistências e ele dá os parâmetros para a gente calcular quanto que vale cada uma das resistências. Lembrando que relação é a divisão de um valor pelo outro, tá joia? Então, é o exercício de número 4, eu vou ler ele aqui com vocês e a gente já resolve, tá? Olha o enunciado, ele é simples, ele é rápido, o enunciado, ele é curtinho, só que a interpretação é o que pega, tá? Vamos lá. 4. Dois fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. E a área de seção do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Sendo os fios feitos do mesmo material, determine a razão entre a resistência do fio B e a do fio A. Ou seja, o que ele quer? Ele quer uma relação de RB sobre RA, certo? Ele pede a relação, a divisão do valor da resistência B sobre a resistência de A. E aí, o que a gente vai fazer? Os dados que ele nos deu é referente à segunda lei de Ohm. A gente viu na nossa aulinha teórica que a segunda lei de Ohm ela é para determinar o valor de uma resistência sem precisar aplicar ela num circuito. Que ela depende exclusivamente da resistividade, acho que saiu fraco, resistividade, que é simbolizado pela letra Rho, uma letra grega, tá joia? Vezes L, que L sendo o comprimento do fio, dividido por A, que é a área de seção transversal do fio. Em termos de desenho, vou fazer para ficar mais simples aqui. A gente tem um fio, certo? Mais ou menos assim. Tá? Nesse fio, o comprimento todo do fio vai ser o nosso L. Esse Rho é uma propriedade do material. Cada material tem a sua propriedade. Cada material tem o seu valor de Rho. Então, isso não é dependente do fio.
Ele é dependente do material. Já a área de seção transversal representa se a gente fizer um corte nesse fio, assim, e pegar lá dentro a área, certo? A área interna do corte. Pode ser também essa área aqui. É a mesma área se o fio for homogêneo, tá? É a área do fio, tá? É essa área aqui. Então, o exercício nos deu o comprimento dos fios A e B, nos deu a área de A e B, um em relação ao outro. E falou que os dois são de mesmo material. Então, o ρ do fio A vai ser igual ao ρ do fio B, tá certo? Então, ó, resistividade é uma propriedade dos materiais, cada material tem o seu. Se o fio A é feito do mesmo material que o fio B, então o ρ do fio A vai ser igual ao ρ do fio B, tá joia? Foi o que eu escrevi aqui. A relação que a gente tem que fazer é de R de B sobre R de A, que ele pediu. Relação do fio B em relação ao fio A. Então, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Ohm com os parâmetros de LB e AB sobre relação de LA sobre área de A. Tá certo? A gente vai aplicar a segunda lei de Ohm, essa aqui, para achar essa relação, tomando como base que L é o comprimento do fio, a área de seção A é a área do fio, da área como se estivesse vendo ele de frente. Pensa nessa caneta que eu estou segurando. Ela seria o nosso fio, o comprimento seria esse, e a área seria a tampinha aqui, certo? Então a gente vai ter que aplicar com base nesses dados que ele nos deu, a relação. E aí que entra, viu? Não é difícil a parte física, mas a parte que entra de interpretação é o que pega um pouco no exercício. Interpretar qual grandeza é maior que a outra e qual é menor, qual é tantas vezes maior e qual é tantas vezes menor, tá? Vou deixar o desenho ali, porque não vai ocupar o espaço para a gente resolver. O exercício, então, vou ler ele de novo nas partes mais importantes. Que ele diz que o comprimento do fio B ele é o dobro do comprimento do fio A. O comprimento do fio B, esse é o fio B. Ele é o dobro do comprimento do fio A. Ou seja, esse sendo o fio B, essa distância dessa caneta que eu estou segurando aqui, ele é o dobro do comprimento do fio A. Então, o A seria só metade dessa caneta. Porque se eu multiplicar essa caneta, essa partezinha que vocês estão vendo aqui da caneta, por 2, seria o dobro, certo? O dobro do comprimento. Vamos supor que esse comprimento aqui seja o comprimento A. O dobro do comprimento A, esse aqui que vocês estão vendo, ele dá o fio B. Então, o nosso fio B é tudo isso aqui, tudo essa caneta. E o fio A é metade. Então, o exercício nos diz, o comprimento do fio B, a caneta toda, é igual, é o dobro do comprimento do fio A. A dificuldade da interpretação está justamente aí, porque ele fala que o fio B é o dobro. Então, você pensa que você vai multiplicar B por 2, o comprimento do fio B por 2. O comprimento do fio B multiplicado por 2 gera o fio A. Mas não é. Ele fala que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do A. Quer dizer que o A multiplicado por 2 dá o B. Ficou claro? É uma dúvida que não é de física, é interpretativa. Então tem que ler, reler, fazer com calma, para não cair num erro bobo e perder uma questão, não porque você não sabe física, mas porque a dificuldade de interpretação desses enunciados que trazem relações de um dado com o outro, normalmente é alvo das dúvidas. A banca do vestibular coloca esse tipo de questão não justamente para testar seu conhecimento em física, mas testar a interdisciplinaridade. Você precisa saber a segunda lei de Ohm,
você precisa saber o que é cada parâmetro, como aplicar. Só que você também precisa ter um conhecimento de interpretação. Você precisa ser alguém que tem uma capacidade interpretativa muito grande. Então, ó, o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. Então, o comprimento do fio B, LB, né? LB é 2 vezes o comprimento do LA, do fio A. Tá certo? 2 vezes LA é igual a LB. Certinho? E aí, ele continua e fala: e a área da seção do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Tá? Então, quer dizer, se a gente pegar... Cadê? Eu perdi o exercício. Achei. A área de seção do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Vamos fazer, já que ele deu o valor 8, vamos mostrar por meio de valores. Vamos jogar valores. Se a área da seção do fio B for igual a 8, ele falou que a área de seção do fio A é 8 vezes menor. 8 vezes menor que 8 é 1. Vocês concordam? Quer dizer que se o fio A tiver uma área de seção igual a 1, ela é 8 vezes menor que a área de seção do fio B. Porque a área de seção do fio B é 8 vezes maior. Então, a gente tem que multiplicar a área do B 8 vezes mais para chegar na A. Deu para entender? Eu inverti. A gente tem que multiplicar a A 8 vezes mais para chegar na B. Porque, assim como eu dei o exemplo, o A vale 1. Ele é 8 vezes menor. Vale 1 modo de dizer. É só a gente está jogando valores aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? O A, ele é 8 vezes menor do que o B. Então, para a gente chegar em B, a gente tem que multiplicar A por 8. Por isso que eu dei o valor de 8 e 1. Joguei valor de 8 e 1. Porque 8 para 1, ela é uma relação de 8 vezes menor de um para o outro, ou 8 vezes maior. Então, a gente pode fazer qualquer uma dessas duas comparações. O fio A é 8 vezes menor do que o fio B, ou o fio B é 8 vezes maior do que o fio A. Entendeu? Então, se a gente fizer a área da seção de B, ela vai ser 8 vezes a área da seção do fio A. Tá joia? A área de B é 8 vezes a área de seção do fio A. Tá? E aí ele deu que o material é o mesmo, então a resistividade de A é igual à resistividade de B. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, me interrompam aí. Pode ser no microfone, pode ser no chat, tá? Só me interrompam aí que a gente retoma. Enquanto isso, eu vou tocando para frente, sem ninguém falar nada, tá? A gente vai aplicar a segunda lei de Ohm para o fio A, que a gente vai substituir o ρ, que é o mesmo. O ρ de A é igual ao ρ de B, que eu vou chamar unicamente só de ρ. O comprimento de A, o que é? LA. Comprimento só de A. E a área de A, vou chamar de área de A. Que a gente tem relação de B aqui, ó. A área de B é tantas vezes a de A. O L de B é 2 vezes L de A. Então, agora eu vou fazer a resistência para B. Que vai ser o mesmo ρ, porque o material é o mesmo. Só que o que é L de B? A gente não viu que L de B é igual a 2 vezes LA? Então, em vez de substituir por LB, eu vou substituir por 2 vezes LA. Então, ó, vai ficar 2 vezes LA. Dividido pela área de B. Só que a área de B não é 8 vezes a área de A. Então, eu vou substituir por 8 vezes a área de A. 8 vezes a área de A. A gente vê aqui que tem 2 em cima e 8 embaixo. Pode fazer a simplificação já. Então, vai ficar, ó, aqui em cima 1 e aqui embaixo 4. Então, na verdade, o R de B, o que vai ser depois dessa simplificação? O mesmo ρ, LA,
sobre 4 área seção transversal de A. Tá? E isso é isso aqui, a mesma coisa, a gente só simplificou o 2 com 8. E o RA é aquilo ali que eu coloquei aqui em cima. É o ρ, tá dando para ver aí, né? Ρ L de A sobre área de A. Tá? Deu para ver aí, né? Deu. E agora a gente tem que achar uma relação, ele pede, de RB sobre RA. A gente vai dividir R de B sobre R de A. Tá? O que vai ficar? A gente vai pegar o RB, que a gente tem aqui, que vai ser ρ vezes L de A, dividido por 4 área de A. E dividir por ρ L de A sobre área de A. Só que vocês devem se lembrar que isso vai ser uma divisão entre frações. A gente tem uma fração aqui em cima, representando o R de B, e a gente tem a fração de baixo, representando o R de A. Como que a gente faz divisão de frações? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então eu vou apagar esses dados aqui das relações para a gente poder acabar esse exercício fazendo essa divisão de frações, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, tá? Então o que vai ficar? Vou trazer isso aqui para cima, viu? Vou fazer só uma separação. Mas isso aqui veio aqui para cima. O R de B sobre o R de A vai ser R ρ LA sobre 4 área de A. E agora a gente vai inverter essa fração que corresponde ao RA, a resistência de A. Que vai ficar como? A área de A dividida pelo ρ, que é a resistividade do material, vezes L de A. Tá joia? Tá dando para enxergar aí direitinho, né? O que acontece? A gente tem variáveis em comum multiplicando e dividindo. Então, a gente vai cancelar o ρ, tá? Ρ com ρ, área com área e LA com LA. No final das contas, a gente vai chegar que a resistência de B dividida pela resistência de a relação entre elas, essa divisão, vai resultar em que? 1 sobre 4. Ou seja, se a gente quiser ter um termo mais comparativo do que essa relação, a gente, através da relação, a gente consegue descobrir que 4 vezes a resistência de B, a gente chega no valor da resistência de A. Essa é a relação existente entre elas, tá? A resistência B, ela vale 4 vezes menos a de A, tá? Se RB, por exemplo, valer 1, RA vale 4. Ela é 4 vezes menos o valor de A, tá? Só que o que o exercício pede era isso aqui que a gente já calculou. A relação entre RB e RA é 1/4, tá joia? 1/4 é esse valor que tinha que dar no exercício de vocês. É um exercício, como eu disse, que não é difícil na parte física, é só aplicar a formulinha, a lei de Ohm, segunda lei, substituir corretamente os dados. Mas para isso a gente precisa mais de interpretação. Tudo certinho, galera? Deu para entender? Ficaram com alguma dúvida em alguma passagem que eu fiz? Quem tiver dúvida, mande aí. Se não tiver, eu vou continuar resolvendo a nossa lista. Certo. Ótimo. Alguém sugere algum exercício? Se quiser, pode falar.
Se ninguém sugerir nada, eu quero dar uma passada bem rápida em cima do exercício 6. Ele não é um exercício difícil, mas exige que algumas coisas, alguns macetes, que eu comentei no grupo até, que eu ia fazer, dar algumas dicas para resolver esses tipos de exercícios mais rapidamente, mais fácil e mais rápido, para economizar tempo na hora do Enem, na hora do vestibular que vocês forem prestar, tá? Não deu para falar em aula, eu achei que a aula já ficou um pouco grande, a aula teórica, eu não preferi não falar, até porque é uma consequência da aplicação da fórmula, então, de uma maneira ou outra, isso vai ser recorrente. Não se eu falar, mas fazendo exercícios. Também vocês vão perceber as relações que eu vou passar aqui. Vou apagar a lousa para a gente começar o exercício de número 6, tá joia? Ele é simples, ele é rapidinho, só que ele cai numa equação do segundo grau, incompleta, para a gente achar o valor necessário, o valor pedido, tá? Então, vamos lá. Exercício de número 6 da nossa listinha. 6. 3 resistores idênticos, essencial essa palavra, idêntico, quer dizer que os valores deles, dos 3, são iguais, tá? São colocados de tal modo que 2 estão em série entre si e ao mesmo tempo em paralelo com o terceiro resistor. Até esse ponto, vocês têm que ter o desenho de como fica essa associação no papel, na cabeça, onde quer que vocês puderem imaginar como que fica essa associação. Ele fala que dos 3 resistores idênticos, 2 estão em série entre si e um está em paralelo com os 2 que estão em série. Então, como é que vai ficar? Você tem um circuitinho, pá, vem aqui o filamento de ligação, você tem um resistor aqui, tá? Você tem o outro em série. Só que esse circuito, ele está em paralelo com o terceiro resistor, que está em paralelo com esses 2 em série. Certo? Então, ó, nosso desenho é isso aqui. Os 3 são 3 resistores iguais, então eu vou chamar esse de X e de X. Porque se eles são 3 resistores idênticos, todos os 3 têm que ter o quê? O mesmo valor, tá? Então, 2 estão em série entre si, entre os 2, e ao mesmo tempo eles estão em paralelo com um terceiro resistor X. E como que eu sei que isso aqui representa esses 2 em série e esses 2 em paralelo? Vou comentar o que eu comentei na nossa aula teórica. Se entre esse resistor, esse primeiro, e esse outro resistor aqui, tivesse um outro caminho para seguir, uma bifurcação, uma ramificação de caminhos, seria uma associação em paralelo. Mas desse resistor para esse, não tem ramificação nenhuma, eles são em linha reta. Então esses 2 estão em série. E como que eu sei que esse resistor aqui está em paralelo com esses 2? Mesmo raciocínio. Se eu vier daqui para cá, esses 2 já descobri que estão em série. Mas eu quero chegar nesse resistor. Eu cheguei aqui, tem uma bifurcação. Eu posso tomar tanto esse caminho quanto esse. Tem uma ramificação. Não é um único caminho. Tendo essa ramificação, eu já sei que ele está em paralelo. Então, para chegar nesse resistor aqui, passando por esses 2, eu posso vir aqui por cima e dar a volta por baixo, tendo que encontrar necessariamente uma ramificação. Se eu encontro uma ramificação, certamente esses 2 resistores que estão associados em série estão associados em paralelo com quantos resistores tiverem aqui embaixo. Suponhamos que aqui embaixo tivesse mais 2 resistores associados em série
e esses dois em série estejam em paralelo com esses dois em série. Se aqui embaixo tivesse 3 resistores em série, associados com esses 2 resistores em série, de tal forma que façam uma associação paralela. Tivesse 4, e assim sucessivamente. Achou ramificação no percurso, tem ligação em paralelo. Não achou, ligação em série. Tá bom? E como é que vai ser? Vamos lá. Para fazer uma associação em série, basta a gente fazer uma soma algébrica. Então, a gente vai simplesmente somar esses 2 resistores e achar uma resistência de valor equivalente, uma única resistência, com valor equivalente à soma dessas 2 resistências. Um valor equivalente a cada uma dessas resistências somadas. Mas antes, vamos acabar de ler o que o exercício nos pede. Então, ó, vou ler começar do começo e a gente já tem o desenho aqui. 6. 3 resistores idênticos são colocados de tal modo que 2 estão em série entre si, os 2 estão em série entre si, e ao mesmo tempo em paralelo com o terceiro resistor, esse aqui, certo? Dado que a resistência equivalente de todo o sistema, a resistência efetiva, é 2 ohms, quanto vale a resistência de cada um desses resistores em ohms, que é a unidade de resistência. Então, o que ele nos deu? Depois de fazer toda essa associação aqui, e depois, com o resultado dessa associação, fazendo a associação em paralelo, a resistência total do circuito, dessa montagem, tem que dar igual a resistência equivalente, tem que ser igual a 2 ohms, tá? O valor total da resistência tem que dar igual a 2. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a resistência equivalente desses 2 que estão em série. Com o resultado, a gente faz uma nova resistência equivalente com o resultado desse, com esse que está em paralelo. E esse resultado total tem que ser igual a 2. Então, como que eu sugiro a gente fazer? Vamos resolver esses 2 em série primeiro, tá? Então, ó, para a gente achar, eu vou colocar esse dado que ele nos deu aqui em cima, para a gente poder usar aqui embaixo. Resistência equivalente do sistema total vale 2. Para quem não entendeu, não ficou muito claro o que é a resistência equivalente, eu vou dar uma demonstração aqui. Desse circuito todo aqui, que eu estou mostrando uma parte dele, a gente tem 3 resistores. E ele falou que a associação total desses resistores tem que dar esse valor de 2 ohms, a resistência equivalente. Seria isso como a gente substituísse esses 3 resistores por um único resistor, cujo valor dele fosse exatamente 2 ohms. Esses 3 resistores, esse ligado em paralelo com esses 2 ligados em série entre si, representam um único resistor de resistência 2 ohms, como eu fiz aqui. É para isso que a gente calcula a resistência equivalente. Ela nos dá um valor de resistência que pode substituir todos os outros resistores do circuito, do sistema. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz para achar a resistência equivalente desses 2 resistores em série? A gente simplesmente, ó, a resistência equivalente 1, vou chamar de 1, tratando disso aqui, vai ser simplesmente a soma algébrica dos 2 resistores. A soma comum, a soma convencional. Então, essa resistência equivalente 1 vai ser a soma de x mais x. E isso nos dá um valor de resistência equivalente 1 igual a 2x. Tá? É isso aqui. Ah, então a resposta é 2x igual a 2x é 1. Não. A gente ainda tem que associar o resultado disso aqui em paralelo com este de baixo, que a gente não conhece o valor de cada um. Ainda. Tá? Então,
representando novamente, explicando novamente o que é a resistência equivalente. Se eu fosse redesenhar esse circuito aqui agora, depois que eu descobri quanto que vale a resistência equivalente 1, eu poderia desenhar ele simplesmente assim. Ainda com a ligação em paralelo, com essa resistência de cima sendo representada em vez de duas, representar por uma única, igual eu estou fazendo aqui. E a de baixo permanece a mesma, de tal forma que aqui em cima, o valor não vai ser esses único X aqui igual estava. Dessas duas resistências, eu fiz apenas uma no valor o quê? De 2x. E essa de baixo continua com o mesmo valor X que ela tinha. E agora a gente vê mais claro ainda que isso é uma ligação em paralelo. Porque se eu pegar e tomar esse caminho de cima, eu tenho 2x, que é essa resistência. Se eu quiser ir para a resistência de baixo, tanto faz eu vir por aqui ou por aqui, eu vou encontrar o quê? Bifurcação, ramificação. Eu posso vir para cá e eu não encontro essa resistência, ou posso vir para cá e encontro essa resistência. Se tiver bifurcação, é porque está em paralelo. Tá joia? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. E aí, eu vou conseguir demonstrar com esses dois valores aqui, 2x e x, uma forma mais rápida e mais fácil, vai te economizar tempo no vestibular, de resolver uma associação em paralelo para 2 resistores apenas. Só funciona para 2 resistores. É única e exclusivamente para 2 resistores. Tá joia? Bom, vou apagar aqui em cima, que a gente já resolveu, e a representação está aqui embaixo. Como eu falei na nossa última aula, na aula teórica, para a gente achar o valor de resistência equivalente para sistemas, para circuitos, para resistores que estão ligados em paralelo, a gente vai ter que fazer a soma dos inversos. O que significa? 1 sobre o valor. O inverso de um número. Se a gente tem um número x, o inverso de x é 1 sobre x. Tá? O inverso de x é 1 sobre x. Para a gente fazer a soma dos inversos, a gente vai ter que inverter esses números. Tá? Então, como é que vai ficar? Ó, a gente tem um valor de resistência de 2x, mas primeiro, 1 sobre a resistência equivalente 2. Essa é uma nova resistência equivalente que vai representar o circuito todo. É igual a 1 sobre a primeira resistência, 2x, mais 1 sobre x, que é o inverso de cada um desses. X, 2x. 1 sobre x e 1 sobre 2x. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum desses dois valores. Tá? Como que vai ser isso? 1 sobre a resistência equivalente, 2, é igual a mínimo múltiplo comum entre 2x e x, é 2x. Vocês concordam? Não, perdão, galera. 2x ao quadrado. Para achar o mínimo múltiplo comum entre dois números, se for número real, dá para você saber pela tabuada. Se forem duas incógnitas, basta você multiplicar. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre alfa e beta? Pô, não sei quem que é alfa e quem que é beta. Como é que eu vou saber que o beta aparece na tabuada do alfa e o alfa aparece na do beta? Uma certeza a gente tem. Se a gente multiplicar alfa por beta, alfa vezes beta, esse valor aqui que vai dar, que a gente não sabe, porque a gente não sabe quem é alfa mais beta, vai aparecer tanto na tabuada do alfa quanto na tabuada do beta. Tá? Então, quando a gente não sabe o valor de um mínimo múltiplo comum, basta a gente multiplicar um valor pelo outro. No caso aqui, como a gente tem incógnitas,
x e 2x, a gente obrigatoriamente tem que multiplicar um pelo outro. Então vai ser 2x ao quadrado. E aí aquele mesmo joguinho de sempre. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2x ao quadrado dividido por 2x, vou fazer aqui no cantinho, ó, não vou fazer de cabeça. 2x ao quadrado dividido por 2x. Corta 2 com 2. X ao quadrado sobre x, corta o quadrado com esse x. Vai sobrar única e exclusivamente o quê? X. Tá? Vai sobrar x. Esse x veio da primeira fração que a gente achou o denominador. Um denominador comum. E agora achando o numerador dessa soma. Mesma coisa para essa segunda fração. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2x ao quadrado dividido por x, cancela o quadrado com esse x, vai sobrar só 2x, certo? Então aqui ficou 2x. Tá bom? Vou apagar mais para baixo para a gente continuar. Agora, galera, a gente vai fazer a soma do numerador, que está simples. Ó, 1 sobre a resistência equivalente de número 2 é igual a x mais 2x. Quanto que vale x mais 2x? 3x, certo? 3x. 3x dividido por 2x ao quadrado tem que ser igual ao valor da resistência equivalente, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que essa resistência equivalente 2, ela é a resistência equivalente total do sistema, não é? Então, o que a gente vai fazer? Podemos substituir ela pelo valor direto, certo? 1 sobre 2, que a gente sabe que a resistência equivalente total do sistema tem que valer 2. Então, vai ficar meio é igual a 3x sobre 2x ao quadrado, certo? O que a gente faz? Aqui a gente pode multiplicar cruzado, pode cancelar esse 2 com 2, tá? Então, vamos fazer. Vou passar uma linha dividindo aqui e continuar de cá. Vou multiplicar cruzado. Então, ó, 2x ao quadrado multiplicado por 1 dá 2. Vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6x. Certo? Aqui, galera, a gente cai numa equação do segundo grau incompleta. Tá? O que a gente faz? A gente iguala a zero. Muita gente podia perguntar, ô Pedro, eu não posso cancelar x com x? Olha, por ser o valor de uma resistência elétrica, se ela está ligada num sistema, num circuito, igual o exercício nos disse, é muito difícil a resistência ser zero, porque senão não precisava ter resistência. A resistência zero é simplesmente o filamento, certo? Então, numa equação de segundo grau incompleta, assim, que você pode igualar as duas, vocês concordam que se eu substituir x por zero aqui, e x por zero aqui vai dar zero igual a zero? Uma das respostas, então, é zero. É verdade? Zero realmente é igual a zero, se eu substituir aqui. Então, uma das respostas a gente sabe que é zero. Só que se isso fosse uma equação do segundo grau de matemática, uma questão exclusivamente de matemática, não fosse de física, a gente não soubesse do que se tratava esses valores, a gente não pode tirar o zero da jogada, a gente não pode excluir o valor zero. Porque a gente não sabe se o zero ele é útil para alguma coisa. Talvez o valor x igual a zero é o que dá o ponto de máximo de uma função quadrática, né?
A gente tem o gráfico aqui, x, eixo x e eixo y. Talvez no x igual a zero, a função é máxima. Então, a gente não pode excluir o x igual a zero. No caso aqui, como é resistor, sim. Mas vamos evitar de trazer informação em excesso, tá? Vamos resolver essa equação que ela é simples, rapidinho. Ó. 2x ao quadrado menos 6x vai ser igual a zero. O que a gente pode fazer? Isso aqui é uma fatoração. A gente pode colocar o x em evidência. Então, o que vai ficar? Ó, se eu coloco x em evidência, x vezes quanto que dá 2x ao quadrado? Vezes 2x. Se eu multiplicar x por 2x, dá 2x quadrado. X, eu preciso multiplicar por quanto para dar 6x? Por 6. Então, a gente fatorou isso aqui. A gente transformou uma equação de segundo grau incompleta em uma fatoração, no qual a gente tem uma multiplicação. E aí é que tá. Eu não comentei que um dos resultados era zero? Aí a gente vai ver o porquê. Quando que uma multiplicação entre dois números é zero? Se eu coloco aqui, ó, esse valor sendo igual a y, se eu multiplico x por y igual a zero, quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos for zero. Se x for zero, 0 vezes y dá zero. Se y for zero, x vezes zero dá zero. Então, se eu multiplicar dois números desconhecidos e der zero, o resultado dessa multiplicação for igual a zero, com certeza, um dos dois é zero. E aqui, a gente vai saber que é x. Por quê? A gente pode dividir essa equação nossa em duas, colocando ou x é igual a zero, ou 2x menos 6, porque trata-se de uma multiplicação, é igual a zero. A gente fatorou para cair nessa multiplicação. Então, multiplicação entre dois termos dando igual a zero, ou x é igual a zero, que é a nossa primeira opção, e ela é verdade, ou 2x menos 6 é igual a zero. Pode os dois ser zero? Pode, tá? Mas pode não ser, como é nosso caso. Então, 2x menos 6 é igual a zero, é uma equação do primeiro grau agora. A gente vai passar o 6 para o outro lado positivo, vai ficar 2x é igual a 6. Quando a gente passa o 2 dividindo, x vai ser 6 sobre 2. Então, nosso x vai ser igual a 3. 3 o quê? Trata-se de uma resistência elétrica, então o resultado dela é dado em ohms, que é esse símbolozinho, parece uma ferradura de cavalo, letra grega, tá? Então o nosso x, que a gente chamou lá no comecinho daquela associação, dois em série entre si, com um terceiro em paralelo, lembra? A gente chamou cada um deles de x. X, x e x. Cada um desses três sendo x, a resistência equivalente total do nosso sistema, simplificando esses três resistores em uma única resistência, vale 2. Ficou bem feio aqui, mas é isso mesmo. Vale 2 ohms. E cada uma das nossas resistências vale 3. Tanto que, se a gente substituir, tá? No nosso probleminha, voltar aqui e fazer 3 mais 3 é 6. 6 associado com 3, jogando aqui dentro, a gente vai achar o mesmo valor final de 2. Tá? E como que eu daria a dica para resolver isso aqui mais rápido, mais fácil, que vai te economizar tempo para o vestibular? Vou fazer um exemplo. Vou utilizar a letra X. Só que não cabe a esse exercício, tá? Ele pode ser utilizado e eu vou mostrar como. Só um minuto para eu apagar aqui. Consiste quando a gente associa dois resistores em paralelo. Não precisam ser iguais, como é esse caso, tá?
Nesse caso aqui que o exercício deu, todos os 3 resistores possuíam o mesmo valor. Mas essa dica que eu vou dar serve para resistores de quaisquer valores. Suponhamos que eu tenha uma associação em paralelo de 2 resistores. Só funciona para 2 essa regrinha. E cada um dos dois, cada um deles, vale X, vou colocar X e Y. E aí, como é que a gente faz para achar a nossa resistência equivalente desse sistema? É a mesma coisa, a gente vai fazer a soma dos inversos. O inverso de x é 1 sobre x, o inverso de y é 1 sobre y. Então, 1 sobre a resistência equivalente desse sisteminha novo, já não é o exercício mais, o exercício 6 acabou, o resultado dele dá 3 ohms cada resistor, tá? Isso aqui é só um exemplo que vai ajudar muito vocês. Então, a 1 sobre a resistência equivalente desse circuito novo que eu desenhei aqui, vai ser igual a 1 sobre x, que é a somatória dos inversos. Então, 1 sobre x mais 1 sobre y. Lembra que eu falei que o mínimo múltiplo comum entre 2 números desconhecidos pode ser dado pela multiplicação desses 2 números? Igual eu disse, a gente não sabe na tabuada do x, que a gente não sabe quem é x, se a gente encontra um valor que é múltiplo de y. A gente não sabe se na tabuada do y a gente encontra um valor que é múltiplo de x. Mas a gente tem certeza que se eu multiplicar x vezes y, o resultado que der vai estar na tabuada tanto do x quanto do y. Então a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum desses 2 valores, que vai ser x vezes y. Então, 1 sobre a resistência equivalente desse circuito novo, desse sistema que eu montei, vai ser x vezes y, que é o mínimo múltiplo comum como denominador. A gente está tirando o mínimo múltiplo comum. E é aquela mesma regrinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, ó, x vezes y, dividido por x. X vezes y, dividido por x. Vai dar só y, porque cancela x com x. Então, vai sobrar só o quê? Só y. Então, vai ficar aqui y. E no de lá, a mesma coisa. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. X vezes y, dividido por y, cancela y com y, vai sobrar o quê? X. X vezes 1 é x. Então, a gente tirou o mínimo. A gente transformou essas duas frações em uma só. Certo? E qual que é a dica que eu vou dar que funciona para qualquer associação em paralelo? Importante, só funciona se for em paralelo. Em série, continua a soma algébrica. Normal. Para 2 resistores em paralelo, a gente vai ver agora. Vou apagar o desenho e vou mostrar para vocês. A gente tem aqui 2 frações, certo? Vou escrever aqui em cima. 1 sobre a resistência equivalente é igual a y mais x sobre x vezes y. A gente tem 2 frações igualadas. Existe um sinal de igual entre as duas, certo? Vocês concordam que se eu inverter a primeira equação, para manter a igualdade com essa outra equação, eu preciso inverter ela também? O que eu quero dizer? Esse 1 sobre a resistência equivalente. Se eu quiser transformar ela em uma resistência equivalente sobre 1, basta eu fazer o quê? Inverter essa fração. Colocar a resistência equivalente sobre 1. Só que como tem um sinal de igual, é uma igualdade entre 2 frações, eu preciso inverter a segunda equação também. A segunda fração também. Então, para manter a igualdade, eu preciso fazer essa fração inverter. Vai ficar como? X vezes y dividido por x mais y.
Então, para a gente achar o valor da resistência equivalente numa associação de resistores de dois resistores em paralelo, a gente basta fazer o produto dos dois resistores dividido pela soma dos dois resistores. Isso só funciona para dois, desde que eles estejam em paralelo. Galera, isso é muito importante. Não dá para fazer isso para dois em série. Isso só funciona para dois em paralelo. E só com dois. Não adianta pôr um terceiro. E ó, mas essa passagem que eu fiz aqui de inverter as frações só vale para quando a gente tem igualdade e quando as frações não estão divididas. Por exemplo, eu não poderia aqui fazer uma inversão de fração igual eu fiz aqui em cima. Colocar que a resistência equivalente é igual a x mais y. Porque a gente sabe que não é. Olha aqui, ó. É x vezes y dividido por x mais y. Se eu inverter esse aqui, resistência equivalente é igual a x mais y, porque tem um sinal de igual e inverteu a primeira, inverteu as outras duas, mantém igualdade, isso é errado. Isso aqui é uma mentira. Só vale, galera, quando a gente tem uma fração que não está separada. Aqui a gente tem uma fração separada de outra. A gente só pôde inverter essas duas frações a partir do momento que a gente transformou essa soma em uma única fração, a partir do momento que a gente tira o mínimo múltiplo comum entre elas. Tá? Então, essa regrinha aqui, ó, a resistência equivalente entre dois resistores ligados em paralelo num sistema é dado pelo produto dos dois resistores dividido pela soma do valor dos dois resistores. Tá? E como que eu vou provar para vocês? Nesse mesmo exercício 6 que a gente fez. Em vez de fazer o mínimo múltiplo comum entre o valor da resistência equivalente 1 que a gente achou com o valor de x embaixo e cair numa equação de segundo grau e ter que passar para um lado e tal, vai cair numa equação de segundo grau, mas é mais rápido e eu vou mostrar como. A gente tinha achado que aqui em cima, o valor da resistência equivalente 1, eu chamei de 1, ela era igual a 2x, porque os dois resistores estão ligados em série, e para achar a resistência equivalente de resistores em série, basta a gente somar os dois, fazer uma soma algébrica simples. Então, x mais x é 2x. A partir daí, a gente ficou com o sistema, o nosso circuito assim, ó. Uma resistência em cima e uma resistência embaixo em paralelo. Sendo a resistência em cima, resistência equivalente 1, que valia 2x, e essa resistência embaixo é o x. A gente vai aplicar, em vez de fazer 1 sobre a resistência equivalente e tal, vamos aplicar essa daqui, ó. Que a resistência equivalente entre esses dois vale o produto dos dois pela soma dos dois. Tá? A gente sabe que a resistência equivalente desse sistema como um todo, o exercício nos deu que vale o quê? 2 ohms. Então ele já fala, então eu vou substituir aqui nessa direto. 2 igual ao produto das resistências, que a gente sabe que é 2x vezes x, então ó, 2x vezes x, dividido pela soma das duas, 2x mais x. Então, ó, 2x mais x. O que vai ficar isso aqui? Vou passar aqui para cima. Ó. 2 é igual a 2x vezes x, 2x ao quadrado. E 2x mais x dá 3x. A gente pula algumas passagens, porque a gente já sabe, a gente já fez por meios algébricos, a gente já fez com variáveis não declaradas, a gente sabe que essa regra é válida para dois resistores associados. Se os dois estiverem em paralelo, basta a gente fazer o produto pela soma, a gente não precisa ficar tirando o mínimo múltiplo comum mais. E desse resultado aqui, a gente multiplica cruzado e vai cair naquele mesmo resultado que a gente tinha antes. Ó. Vou dividir aqui para não causar confusão. Ó, desceu daqui para baixo.
3 vezes 2, 6. 6x é igual a 2x ao quadrado. E aí a gente vai resolver essa equação de segundo grau, que é 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. Vai fazer a fatoração de x, que é 2x menos 6 igual a 0. Então, um x vai ser 0 e o outro x vai ser 3. E a gente cai na resposta idêntica ao que a gente tinha. Certo? Então, qual que é a conclusão? Qual que é o método que faz ficar mais fácil a resolução para dois resistores em paralelo entre si? Produto pela soma. A regrinha do produto pela soma. A resistência equivalente entre dois resistores em paralelo é dada pelo produto dividido pela soma. Isso a gente pode ver em outro exercício. Eu vou fazer uma parte dele, tá? A não ser que vocês queiram que eu faça todo o resto. Mas eu vou fazer ele rapidinho. É o exercício... Deixa eu pegar na listinha que é mais fácil de eu ver qual que é. Exercício 11. Exercício 11. O exercício 11 não é um exercício difícil. Ele é um exercício trabalhoso. Só isso. E antes de resolver todo o 11, eu preciso resolver com vocês o exercício... Deixa eu ver aqui, que aqui está mais fácil anotado. O exercício 7. O exercício 7 tem outra regrinha sensacional também, que dá para a gente deduzir a fórmula dela, assim como eu fiz agora, tá? Mas antes, peguem o 11 lá, que eu vou fazer uma parte do 11 para mostrar como essa regra se aplica, e como ela é rápida, como ela nos ajuda a ganhar tempo, como ela é fácil. É só lembrar, dois resistores em paralelo, o resultado da resistência equivalente entre esses dois resistores é o produto pela soma, tá? Vamos lá. O exercício 11, como eu disse, ele é trabalhoso, ele é grande, mas ele não é difícil. E ó, galera, quem tiver aí a primeira vez na monitoria, quem tiver entrado recente, não se preocupem que a gente não resolve todos os exercícios na monitoria, não há tempo hábil para isso. Porque aqui na monitoria eu resolvo os exercícios sim, quantos vocês quiserem, quantos vocês pedirem, tá? Mas não tem tempo para a gente resolver todos, porque eu preciso parar, eu preciso falar, eu preciso dar dica, eu preciso falar o que vocês têm que perceber, qual que é a sacada do exercício que vai facilitar para vocês, na hora do vestibular, vocês lembrar. Falar, opa, o professor Pedro falou que tal coisa me ajuda, que tal coisa economiza tempo, que existe uma regrinha para resolver isso. Então, a monitoria, ela resolve menos exercícios, apesar do tempo que a gente leva para fazer ela, né? A gente está aí com mais de 1 hora já, e a gente resolveu 3 exercícios, certo? Dá 20 minutos por exercício, que para Enem é um exagero. Mas eu preciso comentar algumas coisas. Então, o exercício 11, em um determinado trajeto, assim que começa, tem o terminal AA, tem uma resistência aí logo em seguida, que ela vale 2,5 ohms. E tem uma associação em paralelo, galera. É aí que eu quero que vocês prestem atenção. Porque essa associação em paralelo, vocês podem ganhar tempo fazendo ela, tá? Tá desse jeitinho, sendo que o resistor da ponta de cima vale 60 ohms e o de baixo vale 20 ohms, tá? Certinho? Aqui tem o restante do circuito, eu não vou desenhar, eu vou só resolver esses dois em paralelo para mostrar o quanto isso facilita. Se a gente fosse fazer o método normal, que é a soma dos inversos, a gente colocaria 1 sobre a resistência equivalente dentre esses dois, vai ser igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre 20. A gente ia ter que tirar um mínimo múltiplo comum entre eles, que é 60. Ó, importante também. Lembra que eu falei que para dois números desconhecidos,
Era o produto entre eles. Para dois números conhecidos, não. Se a gente fizer o produto aqui, dá 1.200. Dá certo? Dá. Só que aí suas contas vão ficar com valores maiores para você simplificar depois. Se você subir ao mínimo múltiplo comum, basta você ver qual número tem na tabuada desse que também tem na desse. Se eu multiplicar 20 por 3 dá 60, e 60 vezes 1 é 60. Então, os dois estão na tabuada um do outro. O mínimo múltiplo comum entre 20 e 60 é 60. Tá? Então, vamos lá. Se fosse fazer do método normal, o mínimo múltiplo comum entre eles é 60. 60 dividido por 60 dá 1. 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3. Então, a gente tem que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 mais 3 sobre 60. 1 mais 3 é 4. Então, a gente tem que 4 sobre 60 é igual a resistência equivalente, a 1 sobre a resistência equivalente. Inverte as frações ou multiplica cruzado, tanto faz. Vamos multiplicar cruzado. 4 resistência equivalente é igual a 60. Então, 60 dividido por 4 é a resistência equivalente. 60 por 4 dá 15. Cara, você fazer isso numa prova, você tem tempo cronometrando lá, tem fiscal tirando de 30 em 30 minutos o papelzinho da parede, tem gente comendo, tem gente que espirrando, tem gente tossindo, gente gripada. Você tem adrenalina, você querer resolver aquilo rápido, a tensão do momento, você fazer isso aqui, às vezes você se perde no mínimo múltiplo comum, na divisão pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Na verdade, você inverte, você multiplica pelo de baixo, divide pelo de cima, vira uma confusão danada. Tem muito mais chance de você se perder fazendo isso do que fazendo essa regrinha que eu mostrei. Como que vai ser, então, a resolução disso aqui? É exatamente isso. Só que eu já demonstrei por meios algébricos com x e y, que são dois valores quaisquer, que o resultado da resistência equivalente é o produto dividido pela soma entre eles. Isso é verdade, eu provei algebricamente, x podendo ser qualquer número e y também. Então, ó, a resistência equivalente desses dois resistores, a gente viu que tem que dar 15. Vai ser o que? O produto 20 vezes 60 pela soma, que dá o quê? 60 mais 20 dá 80. É uma multiplicação aqui entre dois termos, e aqui embaixo é um único valor. Vou cortar um zero com um zero. A nossa resistência equivalente, então, vai ser o quê? 20 vezes 60, 20 vezes 6. 20 vezes 6, 6 vezes 2, 12, acrescento 0, 120. 120 dividido por 8 dá o quê? Os mesmos 15 que a gente tinha achado. Quem tiver desconfiado pode fazer na calculadora. Até 2 minutos atrás estava dando os mesmos 15. Talvez agora dê diferente, mas eu duvido muito. Então, ó, 120 por 8 dá 15. Regrinha simples e prática. Multiplica os dois valores, divide pela soma entre eles, já te dá de cara o resultado dessa associação. O resultado dessa associação deu 15. Você teria agora um novo resistor aqui no lugar desses dois em paralelo, substituindo o de 60 e o de 20, que valeria agora 15, né? Ligado em série com esse outro, valendo 15. Então, a resistência equivalente entre esses dois seria a soma de 2,5 mais 15, daria 17,5. E assim, galera, vocês vão resolvendo todo o restante do circuito que está na letra 11, tá? Mas antes disso, eu quero resolver o exercício 7 com vocês, tá? Eu garanto que vai só mais 10 minutinhos, porque eu sei que 7 horas vocês têm aula. E eu não quero ficar segurando ninguém, a não ser que vocês queiram ficar até às 7. Aí eu fico até às 7. Mas depois das 7 eu não passo também, porque vocês têm aula e vêm que assistir aula. Não é só física que faz passar no vestibular. Tá? É um diferencial. Quem sabe física mais do que os outros garante algumas questões a mais, já que física é uma matéria que existe mais erros. As pessoas erram mais, têm mais dificuldade.
Então, quem tem facilidade ou sabe melhor, consegue garantir algumas questões a mais. Mas não é a única, tem que saber as demais. Assistam as outras aulas, tá? Então, ó, vamos lá, o exercício de número 7, um exercício não é difícil, rapidinho também a gente resolve. E ele traz uma outra propriedade, que eu vou demonstrar ela algebricamente, com valores aqui, tá? Que a gente consegue chegar numa simplificação que vai te economizar muito tempo, tá? Então vamos lá, exercício 7, ele é teste. Então, 3 resistores idênticos de 30 ohms, ele já deu o valor da resistência. Estão ligados em paralelo com uma bateria de 12. Galera, importante, os 3 resistores estão em paralelo entre si. Como é que fica esse circuito? Chega mais. Um resistor, outro resistor, né? Outro resistor. E todos esses 3 resistores estão ligados a uma bateria. O nosso circuito é dessa maneira aqui. Os 3 resistores estão em paralelo entre si. Cada um deles, ele falou que são iguais, vale a 30 ohms a resistência deles, tá? Então aqui em cima vai ser 30, aqui no do meio vai ser 30, e esse aqui de baixo vai ser 30. Todos os 3, 30 ohms. E ele está associado com uma bateria de 12 volts. Então aqui embaixo a tensão que a bateria fornece, a diferença de potencial que a bateria fornece do negativo para o positivo é de 12 volts. E aí o que ele pede? A resistência equivalente do circuito e de quebra ainda pede a corrente. Lembrando que para a gente achar a resistência equivalente aqui, nesse caso, estão em paralelo, né? Paralelo. Para achar a resistência equivalente aqui nesse caso, é 1 sobre a resistência equivalente, que está em paralelo, 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30. E para achar a corrente I, que ele pede também, a gente tem que aplicar a primeira lei de Ohm, o E igual a R vezes I, a gente vai usar a tensão, que é 12, o R a gente usa a resistência equivalente do sistema, e a gente consegue descobrir o I, que foi o que eles pediram, tá joia? Então, ó, vou fazer esse exercício para vocês verem qual que é o resultado, e depois eu faço ele algébrico para provar que isso é verdade independente do valor, tá? Então, ó, vou deixar o desenho aqui e vamos resolver o exercício. Já desenhei aqui, já escrevi como é que calcula a resistência equivalente, então vou fazer para os métodos normais, que a gente conhece, antes de passar a regrinha. 1 sobre a resistência equivalente vai ser isso aqui. Só que 30, 30 e 30 é o mesmo valor. Então, a gente não precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 30, 30 e 30 é 30, certo? Então, a gente vai colocar uma só. 30 dividido por 30 dá 1. Vezes 1, 1. 30 por 30, 1. Vezes 1, 1. 30 dividido por 30 vezes 1, 1. Fechou. Quisesse também, quem tem mais domínio da matemática sabe que divisões de frações, soma de fração que tem os mesmos denominadores, a gente conserva o denominador e soma só os numeradores. Então aqui a gente sabe que tem que dar 3 sobre 30. E é o que vai dar, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 mais 1, que dá 3 sobre 30, assim como se tivéssemos feito a soma de frações direto, tá? E a gente pode multiplicar cruzado ou inverter as duas frações. O resultado final vai ser que 30 é dividido por 3. 30 dividido por 3 dá igual a 10. Galera, qual que é a semelhança do resultado 10 com a quantidade de resistores iguais e o valor de cada resistor?
Se os resistores são iguais, o valor dos resultados da resistência deles tem que ser o mesmo. Então, a gente tem 30, 30 e 30 em 3 resistores. Vocês concordam que o valor final da resistência equivalente desses 3 resistores associados em paralelo com o mesmo valor cada vai ser o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores que a gente tem? Se eu tivesse aqui 30 ohms de resistência em cada um e tivesse mais 1, mais 2, no total a gente teria 5 resistores. O valor total da resistência seria 30 dividido por 5, que dá 6 ohms. Será que isso é verdade? Será que a gente pode afirmar isso? Aqui deu certo. A gente tinha 3 resistências. 1, 2, 3, no valor de 30 ohms. E a gente dividiu pela quantidade de resistências, que era 1, 2, 3. 30 por 3. E deu quanto? 10. Deu 10 que a gente viu aqui, ó. Deu 10. Então, eu vou provar para vocês algebricamente que isso é possível de se fazer. Isso é uma regrinha, tá? Quando a gente tem resistores idênticos associados em paralelo, importante, em paralelo, a gente tem que ter todos os resistores idênticos associados em paralelo. A gente vai pegar o valor dessa resistência e dividir pela quantidade de resistores iguais. A gente não vai pegar e somar 30, 30 e 30 e dividir por 3. A gente não vai pegar 30 mais 30 e dividir por 3. A gente vai pegar o valor de uma única resistência e dividir pela quantidade de resistores iguais. E eu vou provar isso. Quer ver? É rapidinho. A gente vai fazer isso para N resistores. E eu vou mostrar como. A gente sabe que a associação em paralelo, para a gente achar o valor da resistência equivalente, a gente tem que fazer a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente, vou usar a resistência aqui, sendo igual a X, que é a nossa incógnita. X. A gente tem N resistores X. Então, a resistência de cada um vale X. E a gente tem N resistores em paralelo. Certo? A gente tem N resistores em paralelo, de tal forma que a resistência de cada um vale X. Então, para a gente achar a resistência equivalente, a gente vai fazer o quê? A somatória dos inversos. 1 sobre X mais 1 sobre X mais 1 sobre X mais isso mais N vezes dividido por X. Certo? Vocês concordam, assim como eu fiz antes, como eu comentei antes? Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum entre x, 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 até x, vai ser x. O mínimo múltiplo comum entre dois números iguais é o próprio número, certo? Ou se a gente, para quem tem mais conhecimento, mais domínio de matemática, sabe que para a gente fazer somatória dos valores de frações de denominadores de valores iguais, ó, todos os denominadores são x, basta a gente fazer o quê? Manter o denominador e somar os numeradores. Então aqui a soma vai dar 1, 2, 3, 4, 5, até n. Então a soma é de n resistores, que a gente vai somar até chegar no enésimo, no último. O último a gente não sabe qual é. Eu chamei de n, porque são n resistores em paralelo. Então a soma vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente, até chegar em n. Então, 1 sobre a resistência equivalente do sistema, do circuito, a resistência equivalente total, vai ser x sobre n. Se a gente multiplicar cruzado ou simplesmente inverter as frações, como eu disse, a gente acha um resultado final que a resistência equivalente do nosso sistema vai ser x sobre n.
tá? Isso, como que a gente chega nesse resultado? É por meio de uma associação em paralelo, que dá pela soma dos inversos. A gente tem que ter os resistores de mesmo valor de resistência, por isso que eu coloquei X. Então, 1 sobre X mais 1 sobre X, 1 sobre X. X representa o mesmo valor, são resistores idênticos de valor igual de resistência. E são N resistores. Quantos forem? Se N for igual a 2, vai ser aqui no lugar de N, 2. Se N for igual a 8, vai ser 8. Se for 15, 15. Se for 25, vai ser 25. Se for 1000, vai ser 1000. A gente não precisa tirar o mínimo múltiplo comum entre cada um deles. Porque se tiver 1000 resistores, você vai passar o resto da sua vida fazendo isso. Se você tiver o valor da resistência de cada um e tiver a quantidade de resistores iguais, basta você fazer que a resistência equivalente do sistema é o valor da resistência que ele te deu, dividido pela quantidade N. Quantidade N de resistências que você tem. Tá? No exercício 7, que eu quis resolver por causa dessa propriedade, ele nos deu o valor de 10 ohms como resistência equivalente, certo? Que nos dá a letra A. Quem quiser descobrir a corrente, basta jogar U é igual a RI, eu esqueci de fazer isso, né? A gente tem que U é igual a 12, o R equivalente total é 10, e o I vai ser a multiplicação de 10 por um número que dê 12. Ou seja, 12 dividido por 10 é I, 12 dividido por 10 é 1,2. Então vai dar 1,2 amperes aplicando a primeira lei de Ohm, que nos dá a alternativa correta sendo a de letra A. Só que o mais importante desse exercício é justamente isso aqui que eu passei para vocês, galera. Essa diquinha, esse macete, essa formulinha aqui, te salva alguns segundos no vestibular. E a gente sabe, eu prestei Enem durante 4 anos seguidos, desde os meus 14 anos eu presto Enem, prestei 14, 15, 16, 17 até eu passar. E nesse ano que vem, esse Enem que foi adiado, eu fiz minha inscrição, eu vou fazer o Enem do ano que vem. Então eu tô com a pele em risco, eu tô igual vocês. Não estou estudando outras matérias por enquanto, mas chegando mais próximo eu vou dar uma revisada, porque eu não posso relaxar nas outras matérias. É uma coisa que eu quero testar meus conhecimentos, matemática, física, mas que eu quero usar para outros propósitos também, tá? Então, assim, isso aqui, para quem presta vestibular, para quem sabe a adrenalina, a tensão, a correria que é, pode te economizar 1, 2 minutos, talvez, pela quantidade de resistores que estejam associados, ou economizar alguns segundos, já é suficiente para você passar algumas questões a limpo para o gabarito, né? Então isso pode economizar um tempo, e a gente vai refazer o exercício 7 dessa maneira, tá? Para mostrar como a gente economiza um pouco de tempo. Aquele exercício que eu demorei aí, coisa de uns, 5 minutos para fazer, a gente pode fazer ele em 2. Por que não? Vamos fazer em 2 minutos. 7. Tem lá o circuito que eu já tinha desenhado e apaguei, né? Vou fazer ele aqui rapidamente. Isso não gasta mais tempo fazendo o desenho do que resolvendo. E a bateria aqui de 12 volts. Cada um valendo 30 ohms, certo? E o exercício nos falou que os 3 são idênticos, que os 3 valem 30. Então, como que a gente faz para resolver? Igual eu disse, o valor da resistência equivalente para resistores associados em paralelo com resistores iguais, basta a gente fazer o quê? Pegar o valor da resistência de um deles, porque todos são iguais, então vai ser 30, e dividir pela quantidade de resistores que tem. A gente tem 1, 2, 3, assim como é enunciado mesmo nos dias 7. Primeira palavra, 3 resistores idênticos. 3, divide por 3. Então, a resistência equivalente desse sistema, desse circuito, vai ser 30 sobre 3, que é 10 ohms, igual a gente tinha achado anteriormente, fazendo aquele processo mais demorado da soma dos inversos, tá? E aí a gente aplica a segunda lei de Ohm novamente,
porque a gente tem o U, que é 12, o R, equivalente do sistema todo, a gente descobriu que é 10, e o I. Passa o 10 dividindo por 12, e o I vai dar 1,2 amperes. Continua sendo a letra A, galera. Só mudou o nosso método, o tempo que a gente gastou para resolver, tá? Então, ó, dicas importantes que eu queria muito passar para vocês nessa monitoria de hoje, que eu acho essencial, importantíssimo, e eu já encerro ela daqui 2 minutinhos, vou só retomar cada uma delas, tá? Duas propriedades que não é invenção, não funciona só para casos específicos, elas são gerais. Você pode usar isso qualquer momento que você identificar a situação que pode ser usada, pode usar sem medo, que você não vai errar, não é errado, é demonstrado algebricamente, vale para quaisquer dois valores. Qual que é? Primeira dica que eu dei foi que para dois resistores em paralelo, você vai fazer a regrinha. Ó, 2R em paralelo. Só se eles estiverem em paralelo, viu, galera? Dois resistores em paralelo. E só pode ser dois, não pode ser mais. Único, exclusivamente dois. Dois resistores. Para você achar a resistência equivalente entre eles em paralelo, você vai fazer a soma do resistor 1. Mentira, o produto do resistor 1 vezes o resistor 2, dividido por resistor 1 mais resistor 2. Isso aqui é a regrinha do quê? Do produto sobre a soma, tá? Produto pela soma. Produto sobre a soma. Produto dividido pela soma. Isso aqui te economiza um baita de um tempo, dependendo dos valores de R1 e de R2. E aí o MMC é difícil, você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, pode se atrapalhar, pode perder um exercício por bobeira e ainda perder tempo. Achou dois resistores, só dois. Em paralelo, aplica essa formulinha do produto pela soma. Multiplica o R1 pelo R2, divide pelo resultado da soma de R1 com R2. Beleza? Primeiro dica que vai te economizar. Primeiro macete. Produto pela soma, dois resistores em paralelo. Segunda dica. N resistores em paralelo. Ó, em comum, as duas são em paralelo. Só funciona para paralelo. Em série não tem nenhuma dica. Em série é só somar. Tem resistor em série, soma todos eles. N resistores em paralelo. Você tem que a resistência equivalente total daqueles resistores que estão em paralelo vai ser o valor de uma resistência dividido pela quantidade total de resistores que estão em paralelos, assim como a gente viu. Naquele exemplo do exercício 7 da lista, os resistores tinham um valor de 30 e eram 3 resistores, deu 10, assim como a gente fez a soma dos inversos. Então, ó, lembra, galera, põe na cabeça. Só dois resistores em paralelo, importante em paralelo. Resistência equivalente entre os dois. Multiplica R1 por R2, divide pela soma de R1 mais R2. Segunda dica. N resistores em paralelo. Só em paralelo. Quantos resistores for? Pode ser N estando no intervalo de 1 até infinito. Pode ser infinitos resistores, tá? Infinitos resistores. De 1 até infinito. Não interessa a quantidade. Se você tem resistores, N resistores em paralelo, resistência equivalente vai ser o valor de um resistor dividido pela quantidade de resistores que você tem no circuito, na associação. Tá joia? Galera, o nosso tempo está se esgotando. Faltam só 5 minutos para acabar. A monitoria não, né? A monitoria pode acabar a qualquer momento. Mas... Opa! Caroline, o gabarito, você fala da lista 2? Gabarito da lista 3, dessa listinha de hoje, eu ainda não postei, tá? Eu ainda não coloquei ela.
E assim que eu colocar, eu aviso. Normalmente eu dou mais uma semaninha, porque eu sei que vocês não têm tempo de ficar resolvendo todas as listas que os professores passam. Então eu sei que tem muita gente que nessa monitoria, tem só 3 pessoas, né? Mas a maioria de vocês não deve ter feito todos os 14 exercícios, e eu compreendo perfeitamente, vocês têm outras matérias para fazer. E eu dou aí um prazo de mais 1, 2 semanas, até estar postando todo o gabarito, tá? Para dar tempo de quem não fez fazer e não ficar refém do resultado final. Tem muita gente que, estou com dificuldade no exercício, mas mal tentou. Olha no gabarito, vê a resposta e fica tentando encontrar um meio de chegar naquela resposta. Isso, você pode chegar sim na resposta, mas talvez chegou por meios errados. Então você cria uma expectativa de que você está aprendendo, só que você não está, porque você fez através de um método errado, errôneo a sua resolução. Então eu não posso de imediato assim. Vocês tiveram uma semana para fazer, mas duvido que alguém tenha feito tudo, tá? E não julgo também, vocês têm outras matérias, como eu disse. Então eu dou mais 1, 2 semaninhas. Eu acho que mais uma tá bom. E eu coloco a lista no Drive e mando no grupo do cursinho também. Então, tá tudo pronto aqui já. Eu vou tirar as fotos, vou transformar ela em PDF e mando lá no grupo. Tá joia? Provavelmente quarta-feira que vem, sexta que vem, por aí. Eu vou dar mais um tempinho para quem não resolveu resolver. Quem quiser só conferir, confere depois. Tá joia? Aguenta um pouquinho aí. Galera, monitoria foi essa, infelizmente. Igual eu disse, a gente não tem tempo hábil para resolver todos os exercícios da lista. Apesar de resolver em 40, 50 minutos, como o Enem sugere, como é o correto, né, entre aspas. Eu resolvi em 40 minutos, só que eu tenho que dar detalhes de como eu resolvi, qual é a sacada do exercício, qual é a pega, qual é o gatilho que vocês têm que ter para resolver o exercício. Então não dá para simplesmente jogar a matéria aqui. Preocupo mais com vocês entenderem que a quantidade de exercício. Tá joia? Qualquer dúvida se ficou da parte teórica de algum exercício, de algum outro exercício, se vocês não quiserem esperar eu postar a resolução, podem me procurar no privado, pode me chamar no WhatsApp, que eu respondo. Eu tenho a resolução aqui já prontinha. Pode me chamar a qualquer momento que eu vou tirar a dúvida de vocês. Tá joia? Eu espero que tenha sido bem proveitoso. As diquinhas que eu dei aqui, essas duas, são extremamente aplicáveis e te economizam tempo, te economizam ter que pensar demais, processos, passo a passo, e pode te salvar no vestibular. Lembrar do produto pela soma e da resistência sobre a quantidade de resistores iguais. Então, eu espero que tenha sido proveitoso. Se tiverem dúvidas, podem me chamar, tá? Qualquer momento. Qualquer lista 1, 2, 3, quantas listas forem. Boa aula para vocês. Falta 1 minuto para começar. Um abraço. Bons estudos a todos. E até daqui 2 semanas, 3, quando a gente volta com aula teórica. Daqui 4, com nova monitoria. Tá joia? Um beijo para todos. Bons estudos.